Fala, meu povo, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo pela ordem? 80 mil km rodados. 1 ano e meio já com o carro. Vamos falar dele aqui, ó. T-Cross. Problemas e defeitos que esse carro já me deu. Muitas coisas podem ter sido sorte, muitas coisas podem ter sido azar, outras precocemente que não deveria acontecer. Então nesse vídeo eu não venho mostrar o meu dia na prática, e sim falar desse cara aqui, que é o meu companheiro de trabalho, é o que traz o pão de cada dia para minha casa. Porque a partir do momento que você compra um carro para trabalhar de motor de aplicativo, esquece luxo, ele é a sua ferramenta de trabalho. Beleza? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Vamos! Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, sou motorista de aplicativo, moro no extremo sul de São Paulo, Palhelheiros, e o foco do canal é falar sobre a minha T-Cross, problemas e defeitos obtidos nessa caminhada. Já estamos aí com 80 mil km há 1 ano e meio, e eu vou passar para vocês tudo o que aconteceu comigo nessa caminhada, nessa trajetória, beleza? Bora lá, meu povo? Vou deixar bem claro para vocês, todos os problemas que eu tive com esse carro não significa que vocês vão passar pelo mesmo problema, entendeu? Eu já trabalhei na linha Chevrolet por 5 anos e eu vi já muito carro zero sair com problema, sabendo que iria voltar para a oficina. Beleza, meu povo? Então assim, eu considero que a gente tem que ter sorte na hora de comprar um carro também. Esse foi o meu primeiro carro zero. Foi uma conquista, felicidade a mil, lá em cima, pô, consegui um zero. Mas foi o carro que mais tive problema. Antes desse eu passei por 4 carros e foram todos Peugeot. E eu vejo muitos clientes falar mal da linha Peugeot. E eu, se fosse para me dar a minha opinião, eu mandaria comprar um Peugeot, porque eu nunca tive problema com Peugeot. E, infelizmente eu não tive sorte no meu primeiro carro zero, passei por muita dificuldade, mas eu digo para vocês, é um excelente carro, tem um baita motor, um conforto excepcional e que se aconteceu dessa vez, pode ser que não aconteça de novo. Não vou garantir que eu continuarei na linha Volkswagen, não vou garantir. Meu objetivo é chegar num híbrido. Eu quero muito um carro híbrido, mas se for para pegar um outro T-Cross, eu acho que eu pegaria sim. Eu creio que os defeitos, né, os problemas que eu tive com ele nesse momento, creio eu que eu não vou ter com outro carro. A gente tem que ter fé e acreditar. Entendeu, meu povo? Então aqui, ó, eu tô em mãos a nota fiscal do carro. Vou mostrar para vocês o modelo, o ano e a data que eu retirei ele. Vem comigo. Aqui, meu povo, eu comprei na Green Volkswagen, ali nas Nações Unidas, beleza? E aqui tá aqui, ó, T-Cross 2324, beleza? E aqui também, ó, a data da retirada, 10/11/2023. Então, 10/5/25, a gente vai fazer 1 ano e meio com o carro. Meu povo, eu tirei uma foto da colinha que eu fiz, para que eu não venha esquecer nada, que eu venha passar todas as informações possíveis para você que pensa em ter um T-Cross, para você que pode ser que aconteceu a mesma coisa, ou para você se prevenir para que não venha acontecer também. Beleza, meu povo? Então eu vou informar vocês tudo o que aconteceu. Eu quero ser o mais breve possível para que esse vídeo não seja muito longo, para que vocês tenham essas informações, beleza? Então assim, ó, o primeiro caso eu considero azar. Eu já estava trabalhando com o carro, tá? Depois de 6 dias, eu vindo do Alto de Pinheiros, eu ia pro Shopping Morumbi. E quando eu passei ali pela Padre Carvalho, bem ali onde tem a Vaca Véia, que já entra e já vira Faria Lima, comecei a ouvir um barulho na roda. Imediatamente eu já parei o carro, né? O carro zero, pô, 6 dias de uso, já encostei o carro. Quando eu desci do carro para olhar, o pneu no chão. Pô, complicado, né? E aí eu perguntei pra passageira, claro, né, se ela queria continuar, eu queria pedir outro carro. A mesma disse que ia continuar, tava até garoando no dia. E aí eu troquei rapidinho, pus o step e segui viagem. Esse já foi um problema número 1. Então assim, com 6 dias de uso do carro, lá vai eu gastar R$850, porque não cobre, a garantia não cobre. E o rasgo tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Um puta de um rasgo que não dá pra entender se eu passei em algum lugar, porque eu acho que teria que ter rasgado os dois, né? Quando você passa no lugar. Mas beleza, não vou dizer que o pneu explodiu, estourou do nada. Tranquilo, comprei outro e mandei bala. E assim, com 10 mil, que foi já a primeira revisão, antes dos 10 mil, hein? Tá? 10 mil eu levei já com esse defeito. Esse já é um defeito que eu já considero um defeito. A buzina só funcionava quando queria. Tinha dia que ela funcionava, tinha dia que ela não funcionava. E ela só não funcionava justamente no dia que eu precisava dela. Então esse foi um defeito, que aí foi avisado na revisão de 10 mil km,
para que eles pudessem trocar. Então fizeram a solicitação de uma buzina nova do carro. Isso aí foi trocado na garantia. Com 12.000 km, a luz de injeção desse carro acendeu. E essa luz de injeção, vocês vão entender mais à frente o motivo e o que eu acho e o que eu penso dela ter acendido. É uma luz de injeção que acendeu com 12.000 km. E aí eu levei na concessionária e os mesmos falou, meu, tem que trocar de posto, combustível, mas não acendia a luz, mas não dava defeito de nada. Mas aquela luz incomoda, a luz de injeção acesa no carro incomoda. E aí eles falavam que era combustível velho, combustível disso, aquilo, eu sempre abastecia, eu tenho um Kwid, nunca deu problema de nada. Beleza. Aí o que eu fiz? Troquei o posto, troquei o combustível, beleza. Só que o que acontece? Eu nem saí da concessionária, acendia de novo. Então eu comecei a usar ele com a luz acesa, porque eu estava cansado de toda vez que eu ia lá, que acendia a luz, eu ia lá, não dava. Então eles ficavam toda hora apagando a cada revisão. Beleza. Com 18.000 km, olha só isso aqui, cara. Isso aqui é coisa precocemente, que eu acho que não deveria acontecer. Os meus Peugeot, já vou logo dizer para você, eu trocava cada pastilha com 35.000 porque eu queria, porque dava para ir mais. E a pastilha da Volkswagen trocou com 18.000 km a dianteira. Então com 18.000 km a minha pastilha acabou, simplesmente acabou. E eu não troquei na concessionária, eu não troquei, eu comprei uma pastilha nova, Cobrec, e mandei trocar. E vocês acreditam que ela rodou mais de 35.000 km? Pois é. Então aqui, ó, com 20.000 km, que já era a segunda revisão, aí trocaram a minha buzina. Resolveu esse problema, tranquilo. Com 25.000 km, olha já o que aconteceu. Eu dava seta, quando o volante desfazia, que aí a seta desfazia, a luz, o farol alto acendia sozinho. Então eu dava seta, entrava na rua, quando eu desfazia, que ele desfazia a seta, o farol alto acendia. Começou a dar esse problema. Outro defeito que não era para estar acontecendo, beleza. E aí o que aconteceu? Com 28.000 km, começou a rangir os meus amortecedores de manhã. As 4 primeiras lombadas ele ficava rangindo, que eu acho que era o tempo dele esquentar, né? Então eu saía de casa, passava a primeira lombada e fazia nheque. A outra, a mesma coisa. Na outra, a mesma coisa. Depois ia passando, depois trabalhava o dia inteiro, não tinha mais barulho. Então todo dia de manhã acontecia esse barulho, esse rangido perturbador logo cedo. Eu tenho um problema com barulho, eu odeio barulho, gente, vocês não têm noção. Com 28.000 km, não, com 30.000 km agora, acabou a pastilha traseira. Se eu disser para vocês que eu troquei a pastilha traseira do Peugeot na segunda troca da dianteira, e ainda tinha pastilha, eu só troquei porque eu já falei para fazer um serviço só. Então ela rodava mais de 70.000 km a pastilha traseira. O da Peugeot, o da Volkswagen acabou com 30.000 km. Então lá vai eu trocar a pastilha. Fiz a mesma coisa, troquei por fora, coloquei uma Cobrec e tá até agora no carro. Tá até agora. Só para vocês terem uma ideia, na próxima troca de pastilha que eu vou trocar a traseira. E o carro tava chegando a 80.000 km rodado. Com 32.000, esse problema é o que vem acontecendo agora comigo, hein? Com 32.000 km, a minha bateria começou a zerar do nada. Eu saía de casa, entrava no posto, desligava o carro, ligava o carro. Quando chegava na Vila Mascote, quando eu desligava o carro, ia ligar o carro não pegava. Acabava a bateria. Foi por isso que eu comprei esse equipamento. Porque toda vez eu ficar perdendo o dia de trabalho, porque a bateria estava zerando e ela só zera uma vez por dia. Isso começou a acontecer com 32.000 km, tá? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, mais 2.000 km em diante, com 35.000, foi a hora que chegou a peça da seta. Porque eu levei na Volks com 32.000 km quando começou a dar problema na bateria. Eles falavam que não tinha problema na bateria, que a bateria estava boa, fizeram o teste. Que poderia ser o defeito da seta, poderia estar roubando corrente da bateria. Então, bora trocar a seta, né? Com 35.000, trocou a seta. Beleza. O carro ficou uns 10 dias sem dar mais problema na bateria. Então eu falei, o problema era a seta, né? Resolveu. Que nada. Depois disso aí, depois de 10 dias seguidos, voltou o mesmo BO. Toda vez, saía de casa, ia até o Vila Mascote, quando chegava lá ele não pegava mais. Aí eu dava carga na bateria com esse meu aparelho e rodava o dia inteiro tranquilo. Ligava e desligava o carro e não tinha mais problema. Eu não sei explicar o porquê e o motivo disso acontecer. Meu povo, e aí, isso aqui eu já considero azar. Teve coisas que, eu sou muito zicado, não é possível.
teve coisas que eu considero azar total. Com 39 mil km, eu vindo de noite lá da casa da minha sogra, vindo pra casa, e aí tinha um buraco no caminho aqui por dentro, e eu passei por ele. Estourou os dois pneus, cara, o dianteiro e o traseiro. Mano, é surreal, cara, não tive sorte. E aí eu tive que trocar os 4 pneus, porque eu já tinha rodado, né? 39 mil km. E a história não tem mais como você pôr só 2. Aí eu troquei os 4 e coloquei Continental. Os pneus que tinha no meu carro é esse aqui, ó, Goodyear. E eu vou falar pra você, cara, é um pneu muito ruim, muito fraco, ele não aguenta pancada. Eu já tive pancadas maiores com esse Continental e ele tá intacto. Então esse pneu que veio na minha T-Cross, eu já falo pra você, não presta. É muito frágil, é muito ruim e até hoje eu não me conformo como aquele lá estourou daquele jeito que eu mostrei pra vocês, com 6 dias de uso. Pra mim ele estourou do nada, tá? Garantia no cobre, então quem pensou no prejuízo foi eu. E aí com 42 mil km, né, depois de tanta reclamação, eu encostei o carro lá na Volks e aí eu perdi 3 dias para ele trocar a bateria. Com 42 mil km eles trocaram a minha bateria. Então a bateria foi trocada do meu carro com 42 mil km. E também já trocaram a bucha dos amortecedores. Elas estavam quebradas. Por isso ficava rangindo de manhã. Então esses problemas foram resolvidos na garantia lá na Volkswagen. Beleza, meu povo? E aí com 52 mil km, eu troquei pastilha e disco. Né? Eu acabei que eu precocemente, que como eu já tinha rodado 18 mil km com aquela pastilha da Volks, então eu teve que trocar depois de 32 mil km. E aí, ó, rodou 35 mil km com a Cobrec, e aí eu troquei os dois. Beleza? E aí eu larguei a garantia. Aqui onde começou o BO. Aqui foi os principais defeitos que me ocorreu e é o porquê da luz de injeção tá acendendo desde o começo. Agora que vocês vão entender. Presta atenção. Meu povo, com 54.430 km, eu estava lá na Lapa, quando de repente esse carro perdeu a força total. E aí eu tive que guinchar o carro e trazer ele de volta para o mecânico, aonde foi constatados que bicos injetores e bomba de alto do carro estava zoado. E aí eu te falo o porquê. O que acontece? A luz de injeção desse carro acendia desde o começo, antes dos 10 mil km. Creio eu que esses bicos injetores já vieram com defeito de fábrica. E infelizmente a Volks diz que não cobre isso na garantia, diz que é problema externo. O que ia acontecer? Eles iam ficar comendo meu dinheiro. Né? Limpeza de bico daqui, limpeza de bomba de alto dali, bomba de alto de combustível, limpar a bomba do combustível lá que eles falavam, e não ia resolver, porque era um problema de fábrica. Essa luz de injeção ia sempre acender e eles sempre iam acusar o combustível que eu estava usando. Então, por isso que acendia aquela luz de injeção. Então, eu tive um prejuízo aqui enorme, de quase 7 mil reais para trocar os 3 bicos injetores e essa bomba de alto. Isso foi trocado com 54.430 km. Tá? O carro agora já está chegando aos 80, não tive mais nenhum problema sobre isso. O carro hoje não é o mesmo. Quando eu ligo ele de manhã, eu sinto ele ficar trepidando. Aí quando ele esquenta, ele para e fica de boa o dia inteiro. Era uma coisa que não fazia antes. Esse caso que está acontecendo, o mecânico diz que carro com bicos injetores com injeção direta não se deve usar álcool. E eu já recomendo a você que tem um T-Cross, que tem um Nivus, que tem esse motor 200 TSI ou qualquer carro com injeção direta, pare de usar o álcool, porque vai te dar prejuízo pesado, que é o que aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com você. Beleza, meu povo? Então é uma peça que, mano, você poderia rodar até 200 mil km e não poderia dar BO nenhum. Então acabou que eu tive um problema grande, pesado, precocemente, com 50 mil km. Então eu tomei um prejuízo danado nisso aí, beleza? Então quando eu resolvi esse problema, comecei a andar com o carro e até hoje eu não tive mais problema. Mas o mecânico disse que o meu cabeçote já está bem sujo, está bem precocemente já, bem zoado, provavelmente vai ter que fazer uma retífica. Então vou usar o carro o máximo que der, né? Por isso que às vezes eu acho que o consumo dele é muito elevado, devido até a isso,
que tá já com o cabeçote já bem sujo. E enquanto der para ir rodando, eu vou rodando. E se for preciso fazer uma retífica ou ter que comprar um cabeçote novo, depois eu vejo mais à frente. Beleza, meu povo? E com 65 mil, olha só, eu troquei a pastilha. Isso aqui já é azar, cara. Isso aqui já é azar. E eu vou falar para você, tem coisas que eu não consigo nem acreditar. Então eu tinha trocado a pastilha de freio com 52.500, que eu tinha falado para vocês, né? Com 65.500 eu tive que trocar de novo a pastilha dianteira e o disco de freio. Porque o carro começou a trepidar muito quando eu estava em velocidade alta e pisava no freio. Na época eu tinha comprado a Imperfreios, o disco, né? E aí eu troquei de novo. E agora o carro já está com... Vou mostrar para vocês aqui. Meu povo, o carro já está com 79.951 km rodados. E já voltou a acontecer de novo. O carro está trepidando novamente quando está com velocidade acima de 60, toda vez que pisa no freio. Aí eu te falo, é azar ou tem alguma coisa que está prejudicando o meu disco? Vou ter que ir além, né? Nós vamos ter que ir a fundos nisso aí, porque praticamente com os mesmos 13.000 km está acontecendo o mesmo problema. Passei em lugares com enchente, né? Que o nível da água estava um pouco mais alto. Pode ser azar, porque dizem que se tiver o disco tiver com a temperatura muito alta e você molhar, pode acontecer. Então pode ser que seja coincidência, né? Por causa das águas que eu passei, em lugares que estava encharcado. Ou tem alguma coisa que está empenando os meus discos de freio. Então isso é uma coisa que eu preciso analisar e ver. Beleza, meu povo? Então o carro agora, ele está chegando com 80.000 km. No manual diz que não tem que trocar o óleo do câmbio, mas eu vou trocar o óleo do câmbio agora com 80.000. Depois que passar dos 80, que vai trocar o óleo do motor, eu vou trocar o óleo do câmbio, porque esse câmbio já tá tendo tranquinhos, coisa que não fazia antes, né? E eu analisando vídeos mecânicos, ele diz, meu, o óleo ele fica velho, tem que trocar sim. Então, eu não vou esperar esse câmbio zoar de vez, eu tenho que gastar uma bala, né, para cuidar dele. Então eu vou trocar esse óleo e ver se melhora, ver se para com esses tranquinhos na mudança de segunda para terceira ou na redução da terceira para segunda. Eu tô sentindo esses trancos, então eu vou trocar esse óleo sim. Daqui para frente vai começar algumas manutenções, porque é normal, agora já são coisas que é do carro, já são desgastes naturais que precisa trocar, porque a gente usa muito o carro, né? A gente como motorista de aplicativo não tem como não rodar muito. Eu, por morar longe, nos extremos sul, eu fico numa média de 60.000 km por ano. Isso aí, para uma pessoa normal, leva 6 anos. Entendeu, meu povo? Então, agora chegou o momento de eu começar a cuidar do carro. Vou ter que fazer essas trocas, trocar aqui. Provavelmente vou ter que trocar a pastilha e o disco novamente. Vela vai ter que trocar também. Com 100.000 km, no manual diz que com 120 a gente tem que trocar a correia dentada. Eu vou trocar com 100. Eu já troquei a correia do alternador com 50.000. Eu esqueci de marcar aí, mas eu troquei com 50.000 km no momento que ele já trocou os bicos injetores. A correia do alternador já trocou. Diz que é com 60.000. Então, eu vou trocar sempre com 50. Eu vou sempre trocar sempre antes. Então, com 100.000, eu vou trocar a correia do alternador, a correia dentada e trocar as velas do carro. Beleza, meu povo? Então, o que foi acontecendo agora, já provavelmente é época... a natureza do tanto de km que a gente já rodou. Então esse é o vídeo que eu estou mostrando para vocês. Esses foram todos os problemas. Eu acho, creio eu, que eu não esqueci de nada. Mas eu considero sim um carro muito bom. Depois que eu passei a usar só gasolina, a gente perde um pouco de potência, porque o carro no álcool ele fica muito top, cara. Ele responde bem, anda bem demais. Na gasolina ele fica um pouco mais xoxo mesmo. Mas é um baita carro. É indiscutível. Né, foi meu primeiro zero e eu troquei o meu Peugeot 2008 por ele. E só troquei o Peugeot 2008 porque a Uber fez o favor de tirar o carro do Black em 2024. Beleza? Mas isso eu vou falar num outro vídeo sobre a minha trajetória até chegar no Black. Eu tô devendo isso para os meus inscritos. Eles vêm me pedindo para me falar sobre a minha trajetória e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Como foi, como eu comecei. Eu sou motorista de aplicativo desde 2016. Mas de 2020... que eu só fui motorista de aplicativo. Eu trabalhava antes em outros lugares, então usava só como renda extra. Beleza, meu povo? Esse vai ficar para um próximo vídeo. Meu povo, então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Problemas e defeitos no T-Cross. Vocês viram lá, né? Parecia uma escada sem fim.
A cada quilometragem um BOzinho estava acontecendo. Mas graças a Deus, a gente foi se superando. Tô indo para cima, tô indo buscar os resultados. E de lá para cá, depois trocou os bicos injetores e a bomba de alto, não tive mais problemas. Agora vão ser trocas naturais, porque é preciso trocar. São manutenções que a gente tem que se prevenir para estar fazendo. Porque, querendo ou não, o carro é nossa ferramenta de trabalho. Sem o carro, eu não consigo trazer o pão de cada dia para minha família. Beleza, meu povo? Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa comentário, comentem, gente. Pergunta alguma coisa. Às vezes eu esqueci alguma coisa aqui e eu tô aqui, eu respondo todo mundo. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!